Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar a respeito de criação de campanha criativo no Canva. Em nosso vídeo, vamos falar a respeito de o que é uma campanha de marketing, vamos compreender como criar uma campanha no Facebook Ads, que é a plataforma que vamos trabalhar no vídeo de hoje, escolher um objetivo dessa campanha, entender um pouco mais sobre conjunto de anúncios, o próprio anúncio e aí o criativo que a gente vai estar criando lá no Canva, que é a estrutura que você deve apresentar no processo. Bom, então vamos ao vídeo. O que é uma campanha de marketing? Bom, uma campanha de marketing, explicando de uma forma bem rápida, é todas as ações que você faz a respeito de a divulgação de um determinado produto ou serviço. Quando a gente fala campanha de marketing, né, a gente está falando diretamente de todo tipo de ação. Como a gente vai estar focando aqui diretamente em campanha de marketing digital, então são ações que você vai fazer dentro das plataformas digitais, que pode ser Google, através do Google Ads. A gente vai trabalhar aqui com o Facebook Ads, né, que é a plataforma do Facebook para fazer esse tipo de divulgação, mas poderia ser em qualquer uma outra plataforma também, tá? Então, só deixando claro o que é uma campanha de marketing, né? Todas as ações que você pode estar divulgando ou você pode estar melhorando a qualidade de um produto ou serviço, tá? Então, quando eu falo em melhorar a qualidade, imagina que um produto ele já está no mercado há muito tempo e ele não está sendo bem visto pelas pessoas. Então, as campanhas de marketing podem melhorar a qualidade, como as pessoas enxergam esse produto. Um produto que não tem a qualidade muito boa, então você faz toda uma estrutura, um planejamento, como melhorar essa visão de como as pessoas têm e enxergam esse produto, tá? Bom, deixando claro o que é uma campanha de marketing, então vamos para o nosso próximo tópico. A plataforma que a gente vai estar trabalhando aqui vai ser o próprio Facebook Ads, né? Que aí a gente vai estar criando a nossa campanha. Deixando claro que você tem duas formas de você estar trabalhando com o Facebook Ads. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu tenho mais um vídeo que fala a respeito de como você está criando uma campanha de geração de cadastro, né? Que seria a geração de leads. Dá uma olhada na parte superior, vou deixar um card fixado e aí você vai conhecer um pouco mais sobre o processo de você estar fazendo essa campanha detalhada. A gente vai ver aqui um pouquinho, mas o ponto principal desse vídeo de hoje é realmente o criativo, né? Então, é só importante que vocês saibam que é essa a plataforma que a gente vai estar trabalhando no vídeo de hoje. Deixando clara essa informação, antes da gente entrar na plataforma, independente que seja no Facebook ou no próprio Google, você precisa definir um objetivo. E quando a gente falar a respeito de um objetivo, o que é exatamente um objetivo? O objetivo é o que você quer com essa campanha. Por exemplo, se você quer geração de cadastro, que seria uma sequência de leads, né, uma série, uma quantidade de leads para sua equipe entrar em contato com essas pessoas e tentar fazer o processo de conversão, que pode ser a própria venda, então esse é um objetivo. Não, eu quero só divulgar. Por exemplo, eu tenho minha rede social, um exemplo, o próprio Instagram, e quero aumentar o número de seguidores, eu quero aumentar o número de interações. Então, esse tipo de informação você já precisa ter em mente antes do processo de você estar criando a sua campanha. Então, esse é realmente o objetivo. Você tendo essa informação em mente, você consegue direcionar os valores e aí você consegue definir o seu objetivo e aí traçar métricas para isso, né? Então, no processo de um planejamento de campanha, você precisa ter isso bem claro, seu objetivo. Bom, já temos essa estrutura, o que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar diretamente com um conjunto de anúncios. E isso eu vou explicar lá dentro da estrutura do Facebook, né? Então, vamos lá e a gente vai compreender um pouco mais o que é um conjunto de anúncios e depois a gente vai entender o anúncio em si e aí sim trabalhar com o nosso criativo, que é o ponto principal do nosso vídeo de hoje. Vamos lá no Facebook. Bom, aqui dentro da estrutura da plataforma do Facebook, que é o local onde você pode estar divulgando aí o seu produto ou serviço, e nesse caso nós temos a seguinte estrutura, né? Nós temos uma campanha, aqui a gente tem um conjunto de anúncio e dentro desse conjunto de anúncios a gente vai estar criando nosso
próprio anúncio, né? Então, deixando claro essa informação, é isso que você precisa entender. Então, a partir do momento que você já tem essa informação clara, né, que é o conjunto de anúncio aqui, a gente vai para a próxima etapa. Então, só deixando claro aqui, ó, vou fechar essa estrutura. A gente vai estar usando um exemplo de criação de uma nova campanha, não vamos fazer esse passo a passo detalhado. Como eu falei para vocês, dá uma olhada nos cards na parte superior, eu tenho alguns vídeos que já falam mais a respeito. Eu entro nessa linha de detalhes explicando mais passo a passo, mas o foco principal, como eu falei, nosso vídeo de hoje é falar a respeito do criativo, né? Então, só deixando claro essa informação. Aí aqui você clicou na opção de criar uma nova campanha, a gente já tem um objetivo, como eu falei para vocês, o objetivo aqui, ó, você define, né, o objetivo da sua campanha, e o nosso objetivo aqui, um exemplo aqui, pode ser a geração de cadastro, então eu dou continuidade. Quando eu clico na opção de geração de cadastro, o que acontece? Ele tem a campanha e a gente define o conjunto de anúncios. O conjunto de anúncios basicamente seria uma forma de você ter uma estrutura grande e dentro você vai ter vários anúncios. Então, de acordo com você duplicar e controlar esses conjunto de anúncios, você pode ter anúncios com focos bem específicos e você tem como ter uma métrica separada por cada conjunto de anúncios, tá? Então, essa é a estrutura básica aqui e a gente não vai entrar em detalhes, como eu falei para vocês, mas é importante que você entenda isso, tá? Bom, a gente tem o próprio anúncio, né? Então, o anúncio é a estrutura que você vai estar apresentando o seu produto. Lembrando que é importante que você imagine que dentro do Facebook, diferente do Google, as pessoas elas não estão lá na rede social pesquisando essa informação. Ela está lá no seu momento de descanso e está visualizando, falando com outras pessoas, que é uma rede social, e aí no momento específico aparece o anúncio para elas. Então, o ponto que você deve levar em conta é que as pessoas elas não estão pesquisando o seu anúncio. Então, você tem que gerar interesse, de certa forma, fazer um criativo que chame a atenção delas e elas parem para ver o seu conteúdo. Então, é um dos pontos principais relacionado a anúncio, é a primeira imagem que você deve estar criando. Então, ele deve ter uma chamada para ação, algo que faça com que as pessoas parem. Atualmente, o neon está bastante alto, então isso você pode definir já na sua capa, um título chamativo, algo grande, letras por exemplo, com um tom amarelo, vermelho, depende muito de como você quer apresentar o seu produto. Então, o ponto-chave aqui da questão do anúncio é isso. Quando você tem a estrutura, você deve ter isso em mente, que as pessoas nas redes sociais, elas não estão pesquisando o seu produto ou serviço, só que elas devem parar para ver o seu produto. E o que vai fazer com que elas parem? Algo que chame a atenção delas. Ou, por exemplo, o que você está oferecendo ela tem interesse, ou mesmo que ela não tenha interesse, você deve criar esse interesse na mente dela. Então, o anúncio é muito focado dessa forma, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, que já é no próximo tópico, que é o criativo no Canva, que a gente vai estar fazendo na prática. Um tipo de informação que você pode estar fazendo com que as pessoas sintam interesse e continuem vendo o seu anúncio, tá? Então, leve em conta essa informação aí, tá? Bom, então a gente vai realmente trabalhar com o criativo no Canva, né? Deixando claro, pode ser que essa informação não seja tão clara para muitas pessoas, então o que é um criativo? O próprio Facebook, ele considera o criativo, são todos os seus designs, né? Que são as imagens que você apresenta as suas informações, o seu produto ou seu serviço. Então, isso é considerado criativo, que é o conjunto de todas as informações, que pode ser o vídeo, que pode ser as suas imagens no estilo carrossel e assim por diante, né? E aí a gente vai usar a plataforma Canva. Lembrar que você pode estar usando a versão tanto gratuita quanto a versão Pro, tá? Fica a critério seu. Bom, então vamos ao Canva e colocar em prática essa informação. Bom, aqui no Canva, para a gente estar montando o nosso criativo, a primeira coisa que vocês precisam entender é que ele vai ser trabalhado na forma de carrossel, então você vai ter imagens estruturadas para o tamanho padrão de um feed, né, lá no Instagram. Então, duas formas que você pode estar encontrando, aliás, três, né? Então você tem essa opção, clicando aqui na barra, você vai perceber que ele já te dá alguns modelos, né? E aí você deve levar em conta, né, que é postagem para o Instagram, e aí você tem isso aqui, ó, 1080 por 1080. Essa é a largura e a altura padrão, né, que é a unidade de medida aqui. Então você pode clicar, né, só clicou aqui, ele aparece essas sugestões aqui para você. Além disso, você pode vir aqui também à direita, né, tamanho personalizado, e aí você define largura e altura também, e a unidade de medida aqui, tá? Então,
E aqui em cima, normalmente ele aparece também, que é a postagem para o Instagram, ó, que é essa opção aqui. Então você tem 3 opções para estar iniciando. Eu cliquei aqui em uma delas. E um ponto interessante é, como eu falei para vocês, a gente vai estar trabalhando aqui com criativo no Canva, então esse criativo vai ser estilo carrossel, então são várias imagens. Você define a quantidade dependendo da mensagem que você quer passar. Eu vou dar o exemplo aqui da mensagem que a gente vai estar trabalhando. Então, o intuito principal aqui é que a gente tenha a primeira imagem, que ela vai ser considerada uma capa, algo mais bem trabalhado, e aí você tem uma sequência de imagens que vai falar o restante do conteúdo, né? E aí você pode estar melhorando a qualidade visual, aqui é só um exemplo para que vocês entendam, mas aí a gente tem uns elementos bastante importantes que você deve levar em conta. Primeiro, aqui no meu caso, eu estou definindo que essa capa tenha uma informação bastante relevante, que as pessoas parem para ver o meu conteúdo. Por exemplo, 3 razões para aprender a usar o Excel. Então, isso é importante porque essa informação ela tá bem chamativa. E aí entra o ponto importante. Você está contando uma história. Olha o detalhe importante. Como a gente falou em 3 aqui em cima, eu começo pelo número 3. Então, a terceira, a segunda, a primeira, e aí, como eu tinha falado para vocês, você tem que ter a última, né? Que essa é a chamada para ação. Se você quer que a pessoa compartilhe, você coloca algum texto que fale que ela deve compartilhar, salvar, que ela deve fazer algum tipo de ação. Se é geração de cadastro, né? Saiba mais, cadastre-se e assim por diante. Então, vamos entender como estruturar isso. Quando eu cliquei naquela opção de criação, ele já veio direto para cá. Então, ele tem 1080 por 1080 pixels, né? E aí a gente vai montar a capa. De início, eu vou aqui nos elementos, eu vou pegar aquele fundo que é um fundo gradiente. Se atenta que alguns gradientes aqui são imagens, não são objetos, tá? E aí você não consegue mexer na cor se você precisar. Eu vou usar esse elemento um pouquinho mais abaixo. Deixa eu encontrar ele, que é aquele com tom. Ó, por exemplo, você tem alguns aqui, ó, que até tem um certo movimento, que são os GIF, mas como vai ser uma imagem estática, vai ser uma imagem parada, não tem essa necessidade, tá? Então você que define isso. Ó, eu vou usar esse, mas você poderia escolher qualquer um, tá? O importante é que você saiba, ó, o que eu tinha usado no anterior. Vou usar esse, melhor. As cores são mais parecidas com a ideia do que eu quero apresentar, que no caso é o próprio Excel, né? Ó, eu posicionei ele, estico ele até ele se redimensionar. Aqui você pode alterar o padrão de cor se você precisar, né? Nesse caso eu não vou mudar. Já vou pegar aqui o logo do Excel. Por quê? Porque na verdade vai ser o elemento principal, ó. Vou usar esse aqui mesmo. Redimensionar ele um pouco. Aqui eu sempre uso, ó, essas linhas guias para facilitar, né, o alinhamento aqui. Então, além dessa informação, ó, e aí eu já tenho aqui um roteiro, né, um roteiro aqui da informação que eu vou apresentar. Então, ó, por exemplo, eu separei aqui pelo primeiro, que é a chamada, e assim por diante. Então é importante que você já saiba, já tenha essa informação já em mente, mas é claro, pode estar criando com calma também, tá? É só uma sugestão aí para vocês, ó. Vou separar essas informações por caixa de texto, porque aí você consegue trabalhar com elas separadamente, né? É uma forma interessante aí de você lidar com a estrutura de texto. Não vou deixar isso aqui bem trabalhado, não, tá? O importante é que vocês saibam que o que pode ser definido, tá? Eu coloquei o negrito aqui só para ter uma qualidade visual. Nem vou focar na questão da fonte, não vou alterar muita informação, tá? Deixar bem básico aqui mesmo, só para a gente não tomar muito tempo. Mas o importante aqui é que vocês entendam que essa informação deve ser diferenciada por ser a capa. Ó, notem que quando você trabalha com caixa de texto separada, que é o meu caso aqui, você consegue trabalhar livremente, né, com as informações. Ó. Então você consegue definir cor diferente, tamanho da fonte, né, ou tipo de fonte também. Quando você tem tudo na mesma caixa, não tem uma harmonia das informações. Ó, vou definir aqui embaixo, um pouquinho mais aqui. Bom, então essa aqui é a nossa capa, né? Ó, tudo alinhado direitinho. Ela é, na verdade, a informação mais chamativa. Eu vou aproveitar esse fundo aqui, ó. Então eu vou criar uma nova página aqui. Vou duplicar, né? O Ctrl D
você consegue duplicar o objeto que você selecionou. Para ficar um pouquinho diferente, ó, vou afastar um pouquinho, tirar um pouquinho o zoom, e aqui eu vou dar uma pequena rotacionada, ó, só para mudar a direção do gradiente. Ó, o gradiente já está em outra direção, volto novamente, e aí eu vou construir os demais. Bom, vou dar uma pequena acelerada aqui, tá, no nosso vídeo aqui, só para colocar o meu texto aqui, e eu já volto aqui para mostrar o resultado final do nosso trabalho, tá? Bom, retornando aqui, então esse é o nosso resultado final do nosso criativo aqui. Então, alguns elementos que você deve levar em conta. A gente tem aqui o elemento principal, que é o próprio Excel, que é o logo. Eu já estou falando aqui que são 3 razões, então as pessoas normalmente elas têm o hábito de deslizar e ver todas as suas imagens do carrossel. E aí, o ponto importante, eu comecei do 3, né? Então, dizendo que isso vai diminuir esse número. Então, 3, 2, 1. E a última informação que é mais importante, depois que você apresentou todo um roteiro, né, uma sequência, você tem a chamada para ação. Então, essa chamada para ação, como eu tinha comentado, você pode compartilhar, você pode pedir para a pessoa clicar no link e assim por diante. Então, isso você vai ser criativo dependendo da sua situação, né? Bom, pessoal, a gente está concluindo o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal para que você continue acompanhando esse tipo de conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe um comentário, alguma pergunta ou sugestão a respeito desse conteúdo. Por hoje é só, até o próximo vídeo.